Pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre inversão fluxo-potência. A gente estava até no painel aqui do lado, né? E a gente perguntou à plateia quem já sofreu com isso, quem já recebeu uma recusa da concessionária por conta da inversão de fluxo de potência. Acho que teve um caso só, né, que foi apresentado ali. A gente vai explicar um pouquinho aqui do ponto de vista da legislação, o que está previsto, tá, na resolução 1059, e do ponto de vista técnico, para a gente entender o que é a inversão do fluxo de potência, tá? Então, a Lei 14.300, né, a gente conhece, foi a lei que realmente deu segurança jurídica pelo GD. Não foi uma lei, aquela que a gente esperava, mas foi a lei que a gente conseguiu construir junto, né? Porque a gente tinha do outro lado as concessionárias, né, defendendo o seu lado, e as associações, né, e os integradores do mercado defendendo. Mas ficou definido, né, que no artigo 2º da Lei 14.300, né, que as concessionárias deverão atender às solicitações de acesso à unidade consumidora, com ou sem sistema de armazenamento de energia. Quer dizer, aqui foi bom porque a Lei 14.300 já trouxe a possibilidade de você fazer sistemas híbridos, né, com armazenamento de energia, bem como sistemas híbridos, observar as disposições regulamentares. E no artigo 18, né, eu estou colocando esses dois artigos porque a lei garante o acesso, tá, de qualquer consumidor à rede. No artigo 18, ele fala que fica assegurado o livre acesso ao sistema de distribuição para unidades com microgeração distribuída, mediante o ressarcimento para as unidades consumidoras com mini geração distribuída do custo do transporte envolvido. Tá? Então, aqui está claro nesses dois artigos que eu quis trazer do que? Né, da obrigação que as concessionárias têm em permitir o acesso da micro e mini geração à rede de distribuição. Então, isso tem que ficar bem claro. A concessionária não pode simplesmente negar o seu acesso, tá, sem apresentar para vocês os motivos e as alternativas para que esse acesso seja possível. Tá? Ela não pode simplesmente dizer que não, você não vai conectar a sua usina. Tá? Então, isso está previsto em lei. E aí, o que é que está previsto na resolução? A gente sabe que a Lei 14.300, tá, ela modificou muitos artigos da Resolução 1000. Tá? E ela estava previsto na Lei 14.300 que o órgão regulador, né, porque a lei foi aprovada onde? Na Câmara dos Deputados. O órgão regulador, que é a ANEEL, ele teria 180 dias para fazer a regulação. O que foi que aconteceu? A lei, né, a Lei 14.300 é de janeiro de 2022, só no dia 10 de fevereiro de 2023, quer dizer, mais de um ano, a ANEEL tinha 180 dias. Só no dia 10 de fevereiro de 2023 foi, tá, apresentada a resolução 1059. Tá? Então, a 1059 ela começou a valer em 10, que foi a data da publicação, tá? Em 10 de fevereiro de 2023. E ela trouxe, essa resolução 1059, várias alterações à resolução 1000. Por quê? Porque, pessoal, tudo que tinha a ver com micro e mini geração estava prevista nas resoluções 486, né, 687, que elas foram revogadas. O primeiro artigo dessa resolução 1059 é revogar as resoluções anteriores que tratavam de micro e mini geração. Não existe mais. O que existe é o quê? A 1059, que foi que ela fez? Ela incluiu toda essa parte de micro e mini geração de energia dentro da resolução 1000, que antes não tinha. Existiam regulações separadas. Tá? E no artigo 73, tá, da resolução 1059, que ela alterou, né, na resolução 1000, existe exatamente a questão da necessidade da distribuidora, tá, realizar estudos para o quê? Para avaliação do grau de perturbação das instalações do consumidor e demais usuários do seu sistema de distribuição. Tá? Então, essa perturbação que é, pessoal, são transgressões a níveis de qualidade, tá, de tensão, de frequência da rede. Por quê? Porque essas transgressões vão causar prejuízo a todas as unidades consumidoras que estão ligadas nessa rede. Tá? Avaliação dos impactos sistêmicos da conexão. Por quê? Porque esse impacto ele não afeta só diretamente aquele alimentador, ele afeta todas as outras instalações e afeta também na subestação. Né? E a subestação é onde saem todos os circuitos, tá, para
atender todas as cargas e a geração de uma determinada região. Adequação do sistema de proteção e integração das instalações do consumidor e demais usuários, porque ele afeta também, imagine, você tem uma usina solar fotovoltaica no seu telhado, se cair um raio ali, tá? Então vai ter o quê? Uma descarga atmosférica, que ele vai afetar não só a instalação localizada, mas ele vai afetar a rede, porque o teu sistema está ligado na rede. Então muda toda a parte do sistema de proteção, tá? Não só do local onde está a geração, mas da rede. E o último item é a coordenação da proteção em sua redistribuição. Então, o primeiro é na instalação do consumidor e o segundo aqui é na redistribuição em geral. Tá? Então, o que é que ele fala aqui no parágrafo 1º desse mesmo artigo 73? Caso a conexão nova ou o ambiente de potência injetada, certo, implique em inversão de fluxo de potência, olha ali, no posto de transformação da distribuidora ou no disjuntor do alimentador. Tá? Então, o que é posto de transformação? Pessoal, eu tenho uma subestação, a distribuidora, uma subestação, que a gente chama de uma subestação abaixadora, ele vai receber a linha de transmissão lá em 500 kV, 230 ou 138, e vai rebaixar para 69, 34,5 ou 3,8. Tá? Vamos supor que a subestação rebaixa para 13,8. Vai sair um alimentador trifásico, né, média tensão de 3,8, vai chegar num ponto que vai ter um transformador que vai rebaixar essa tensão 13,8 para 380, 220, ou 220, 110, ou 127, conforme seja o nível de tensão, né, da concessionária. A concessionária tem vários níveis de tensão. Então, o posto de transformação distribuidora, tá? Pode ser esse transformador, né, de rebaixamento para baixa tensão, e não só a subestação. Tá? Então, aqui são todos os casos, né, que uma nova conexão pode causar, são as alternativas, tá, que a concessionária dá. Então, o primeiro que é reconfiguração dos circuitos e remanejamento de carga. Tá? Vamos supor, de repente, esse circuito eu tenho que trocar o alimentador, que é o cabo que está conectado, fazer um reforço na rede para poder atender. A segunda opção, definição de outro circuito elétrico para conexão da geração distribuída. O que é que ele pode dizer? Olha, essa rede aqui que ele atende, tá? Vamos supor que a rede 3.8, ela não tem, né, capacidade de você injetar esse fluxo de potência, você vai ter que conectar numa rede de 69 kV que está a 15 km. É claro que esse custo aí, uma parte, vai ser de responsabilidade do demandante, do acessante. Tá? Então, quando ele fala definição de outro circuito, seria outro circuito próximo, não aquele que está passando na sua porta. Né? Às vezes a gente vê muita gente assim, tem um terreno em determinada localidade e quer fazer um investimento e diz assim, olha, eu acho que aqui, né, eu não vou ter nenhum custo porque a rede passa na minha porta. Isso não quer dizer nada. Tá? Então, isso mostra, pessoal, que é o seguinte, hoje em dia a venda, né, de geração distribuída é uma venda que tem que ser, antes de tudo, consultiva. Porque você não pode, simplesmente, porque o cliente tem uma rede 3.8 que está passando na porta dele, dizer que tem viabilidade de conexão naquela rede 3.8. É claro que eu não estou falando aqui de microgeração, mas à medida que você está fazendo projeto de uma usina de maior potência, vamos supor uma usina de 1 mega, tá? Se você for ver na resolução 1000, usina, uma rede 13.8, tá? Você pode conectar até 2,5 mega. Então, vamos supor, o cliente diz que é uma usina de 1 mega, você já diz, não, se tem uma rede 13.8, 1 mega você conecta. Não, conecta. Por quê? Eu preciso saber se essa rede ela tem capacidade, tá, de absorver toda essa energia que você vai injetar. Pode ser que ela já esteja carregada com outros geradores que estão ligados no mesmo circuito. Então, por isso que ele está dizendo outro circuito. Pode ter que seja outro circuito próximo. Terceira opção, conexão em nível de tensão superior. Aquela coisa que eu falei, não dá na 13.8, mas tem uma 69 próxima, eu vou fazer a avaliação da 69. O problema é que a 69 está próxima, mas ela não chega fisicamente até o local. Então, o custo para fazer essa rede, esse ramal da rede até o ponto de conexão, uma parte o demandante vai ter que pagar. Tá? A gente vai já mostrar aqui como é que faz os cálculos. Tá? 4. Redução da potência injetável de forma permanente. Tá? Isso aqui, pessoal, para a gente fazer um comparativo, mercados mais maduros, como na Alemanha, aconteceu em 2012. O que é? O órgão regulador disse assim, olha,
eu quero conectar uma usina de 10K. Ele disse, olha, você só pode conectar 70%, você pode injetar 70% da potência. Aí você fala, como é que eu limito? Hoje os inversores, eles têm como você programar quanto de potência você pode injetar. Tá? Ou você pode ter um controlador de demanda também, um controlador de injeção na rede. Então você pode limitar. Então aqui ele está dizendo que a solução pode ser o quê? Redução da potência injetada de forma permanente. Quer dizer, você não vai poder injetar. A gente pode até pensar isso aí, mas isso existe sim, principalmente quando você tem geração de muita carga. Você não tem uma parte da energia que vai ser autoconsumida. Então, se você tem geração local junto à carga, você pode pegar o quê? O perfil de carga da instalação e verificar que o mínimo de demanda de carga, vamos supor, 30% da usina que você está colocando. Então, só vou injetar quanto? 70%. Pode ser que esse 70% esteja dentro. Então, o que acontece? Quanto mais o meu nível de carga esteja próximo da potência da minha geração, isso aqui praticamente não vai ser afetado. O problema maior é quando você tem uma usina sem carga, uma usina remota, você injetando toda a potência na rede. Aí, pessoal, é onde mais vai ser afetado por conta do problema da inversão do fluxo de potência. Tá? E a última alternativa é a redução da potência injetadas em dias e horários pré-estabelecidos ou de forma dinâmica. Tá? Então, quer dizer, ele vai dizer o seguinte, olha, você pode injetar mais 50% da potência durante a semana, no fim de semana está liberado. Tá? Então, pode ser também em dias alternados. Então, aí são todas as opções, porque ela não pode, tá, esgotar todas essas possibilidades. Tá? Se a primeira não foi, né, uma solução que seja viável, ela tem que apresentar todas. Então, o que está acontecendo é o seguinte, as concessionárias não estão apresentando nada. Ela está dizendo, só não está dizendo assim, olha, é inviável por conta da inversão do fluxo. Ela tem que atender todas essas alternativas. Tá? Então, já cabe o quê? Uma reclamação por conta disso. Tá? Então, esse estudo da distribuidora que trata esse parágrafo primeiro, ela tem que vir acompanhado por um orçamento. Qual é o custo para cada uma das alternativas? Não é para uma, é para todas. É claro que tem alternativas ali que não requer custo da rede, que é exatamente a redução do nível de potência que você vai injetar, né? Mas tem opções ali que existe custo, então ela tem que apresentar. Tá? Então, ela tem que também analisar a demonstração da inversão do fluxo com conexão, né, incluindo a máxima capacidade de conexão, escoamento sem inversão de fluxo. Então, é uma informação que tem que constar, tá, no documento técnico que a concessionária está ali entregando. A análise das alternativas dispostas. Aquelas 5 análises, opções que eu acabei de falar aqui, ela tem que apresentar também. Tá? E quais as responsabilidades distribuidora e do consumidor em cada alternativa. Aqui, a gente chama de RD, tá? Que é encargo de responsabilidade da distribuidora, que é quanto do valor total do orçamento de cada uma dessas alternativas é de responsabilidade da distribuidora, e tem também a participação financeira do cliente, o PFC, que é a responsabilidade do consumidor em cada alternativa. Tá? Então, as seleções das alternativas, quem vai decidir é o cliente final, não é a concessionária. Tá? Então, você vai receber as 5 alternativas, eu vou optar pela alternativa 5. É claro que também você não é obrigado a acatar aquilo que foi colocado. Tá? A gente vai já falar aqui, você pode o quê? Você pode fazer um estudo também, se há inversão de fluxo. Pessoal, tem como você fazer? Tem, eu vou explicar aqui. É uma coisa muito técnica, mas pessoal, quem quiser estudar ou quem quiser procurar um especialista, dá para fazer esse estudo para o quê? Para contrapor aquilo que a concessionária está dizendo que é o real que está acontecendo na rede. Tá? Então, a distribuidora, né, deve solicitar orçamento a outra distribuidora caso haja impacto no sistema de distribuição que estiver conectada. Tá? Então, por quê? Principalmente nas áreas onde as distribuidoras, né, estão próximas da outra, pode ser que tenha um impacto na rede da distribuidora que está conectada com a outra. Isso acontece muito em regiões, né, porque a gente tem concessionária e permissionária. São as cooperativas de eletrificação, que elas estão conectadas na rede de distribuição. Então, pode ser que afete também essas concessionárias. Né? E a distribuidora deve solicitar a avaliação da ONS. O ONS é o quê? Operador Nacional do Sistema. O ONS, pessoal, cuida da parte de operação e manutenção das redes de transmissão. Mas pode afetar? Pode, dependendo do nível, né, de potência da tua usina. Analisar, indicar a existência de impacto no sistema de transmissão. O ONS, inclusive, já publicou uma nota técnica sobre isso.
o impacto da micro e mini geração no sistema de transmissão. Tá? Vou citar só um exemplo dessa nota técnica. O que a nota técnica diz? É o seguinte, os inversores, tá, eles vêm pré-configurados com limite, tá, de alteração de tensão e frequência muito baixos, dentro do que está previsto no índice de qualidade. O que é? Se tiver uma alteração de tensão de mais ou menos 3% ou de frequência de mais ou menos 5%, o inversor se desliga por proteção. Agora imagine você ter uma rede, tá, de distribuição, que você tem vários geradores e todos se desligam automaticamente. Pessoal, isso causa problemas, tá, de perturbação no nível de tensão que vai chegar lá na rede de transmissão. Tá? Então, a ANS, nessa nota técnica, solicitou, inclusive, junto aos fabricantes de inversores, que modulem, tá, essa alteração do nível de tensão e frequência para níveis maiores, para não causar um desligamento coletivo de vários inversores, que isso causa realmente problema na rede de transmissão, porque é tudo conectado, pessoal. A rede de distribuição é conectada com a rede de distribuição, que vai até os grandes geradores de energia. Tá? E aí o artigo 73 fala do prazo de resposta da ONS, né, que é de 30 dias, tá, para essas situações. Tá? No artigo 77, a distribuidora deve entregar o orçamento estimado ou orçamento de conexão por escrito. Né? E o artigo 78, pessoal, é exatamente a questão do que a distribuidora tem que disponibilizar em até 10 dias úteis os estudos técnicos, tá, de inversão de fluxo de potência. Não é simplesmente ela dizer que há inversão de fluxo de potência, ela tem que apresentar um estudo. Pessoal, e o estudo técnico, tá, eu vou mostrar aqui para vocês, não é o que ela está apresentando. Então, a maioria dos concessionários não estão apresentando estudo nenhum, só está declarando, e algumas só está colocando o horário que acontece a inversão do fluxo, com os níveis de potência e tensão. Isso não é o estudo. Tá? Isso é só um resuminho do que pode acontecer com a rede. Como é que a gente faz esse estudo? Pessoal, a gente usa uma ferramenta de simulação. O que é? Vou simular numa ferramenta, no software, tá? O ambiente real, eu tenho que ter todos os dados dos circuitos da distribuidora para exatamente dizer qual o nível de potência que eu vou injetar e simular. Então, é um software que vai calcular se esse nível, né, de potência de geração que você está injetando, se ela vai causar ou não um problema na rede. Tá? Aí você faz, olha, eu recebi uma negativa, tá, da concessionária, dizendo que tem inversão de fluxo de potência, não explicou muito, colocou uma tabelinha lá dos horários, que eu só posso injetar à noite energia. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Então tá aqui, pessoal. Ó, primeira coisa, importante, antes de vender, tá, você deve fazer a consulta de orçamento de conexão estimado. Tá? A gente tem duas maneiras, né? A gente tem orçamento de conexão, e o orçamento de conexão estimado é antes de você pedir orçamento de conexão. Antigamente isso já existia, a gente chamava do AVT, né, que é a avaliação técnica ou a consulta de acesso, né, também conhecido como consulta de acesso. O que é a consulta de acesso? É uma consulta prévia antes de você fechar com o cliente. Porque o que acontece? A gente sabe que o mercado é bem dinâmico. Tu fechou aqui, tá? Então tu deu entrada no orçamento, mas tu já comprou o equipamento, já está instalando. Quando sai o parecer, tu já está pedindo a vistoria. É ou não é isso que acontece? Sai o parecer, no dia seguinte tu já está pedindo a vistoria. Aí imagine o parecer negado. O cliente já fez o financiamento, você já comprou do distribuidor, você já instalou, e aí o sistema não vai poder ser conectado. Então, importante, pessoal, fazer o orçamento de conexão estimado. Aí você fala, mas isso demora quanto tempo? 15 dias para microgeração, tá? E 30 dias para mini geração. A concessionária atende esses prazos? Na maioria dos casos, não. Mas veja bem, isso aqui você pode pedir quando está prospectando o cliente. Tá? Vamos supor, o cliente pediu uma proposta, que você faz, olha, está aqui a minha proposta, eu pediria só que você assinasse essa procuração com, né, efeitos bem restritos. Qual é o efeito restrito? Dando a você, integrador, tá, a consultar, você vai dizer, olha, essa procuração é restrita à consulta de orçamento estimado na concessionária pela unidade consumidora número tal. Bem restrito, porque senão o cliente fica com medo de assinar uma procuração para você. Então você vai restringir o texto. E aí o que você vai dizer? Você vai pedir
dizendo o quê? Eu digo, olha, se ninguém lhe apresentou isso, mas é uma possibilidade da concessionária negar a conexão. Então, pessoal, você está sendo transparente, você está sendo honesto com o cliente, e isso ele nem fechou, mas é como se fosse fazendo a prestação de serviço. Então, você apresentou a proposta, o cliente não, você já bota como anexo da proposta. Olha, é importante, né, uma procuração do cliente, que você não pode pedir um orçamento estimado do A ao C se você não é responsável pelo C. Só quem pode pedir é o responsável pelo C. Pessoal, eu estou vendo aqui que o meu tempo está esgotado. Tá, então vamos terminar aqui. Verifique se a concessionária informou no orçamento de conexão todas as alternativas. Tem que ter aquelas 5 alternativas previstas no parágrafo 1º do artigo 73. O orçamento de conexão com viabilidade técnica, quando a alternativa do mínimo custo global possui valor econômico elevado, quer dizer, de todas as alternativas, ela tem que apresentar aquela que tem menor valor, tá? De mínimo custo global. Orçamento de conexão, sem os estudos de inversão de fluxo e da máxima capacidade de conexão, sem inversão do fluxo, ela tem que apresentar, tá, o orçamento nas duas condições. Indeferimento de conexões já emitidas, assinadas, apontando posterior identificação. Isso aqui aconteceu na Energisa do Mato Grosso. Eles indeferiram pareceres que já tinham sido emitidos, dizendo que havia inversão de fluxo. Pessoal, isso aqui é totalmente ilegal. Tá? Então, para você ter ideia, a agência reguladora lá do Mato Grosso entrou com recurso da ANEEL e a ANEEL já mandou a Energisa rever todos os indeferimentos. Foram 3.000 de uma vez só. Quer dizer, pareceres já tinham sido emitidos e ele voltou atrás. Tá? Terminar aqui até o 8. Então, o 6 é fazer os estudos de potência. Pessoal, aí que eu falei, você pode fazer os estudos. Pode. Como? Eu falei para vocês, você tem que ter duas coisas. Você tem que ter a informação, o dado da rede, tá? E você tem que ter uma ferramenta que faça a simulação. Então, no site da ANEEL, você pode pesquisar isso aqui, ó, BDGD, a base de dados geográficas. Tá? Então, pessoal, você vai solicitar à ANEEL o arquivo da tua distribuidora. Veja bem, isso aqui é um sistema de informações já referenciadas. Pessoal, se você não conhecer disso, você não vai entender, vai ser um banco de dados cheio de números, tá? Então você tem que ter uma pessoa que conheça, tá? Para poder formatar esses dados, para importar para a tua ferramenta que vai fazer a simulação. Aí eu vou mostrar aqui quais são as ferramentas, tá? Tem várias, eu vou dizer aqui para vocês. Nós temos o OpenDSS, é uma ferramenta OpenFrio, que é gratuita. Então, você pode baixar da internet o OpenDSS. Então, essa ferramenta, você vai importar esses dados do banco de dados. É claro que esses bancos de dados têm que ser formatados, tá? E você vai simular. Pessoal, veja bem, se você não tiver conhecimento, tá? Se não for engenheiro eletricista, eu digo um tecnólogo, porque você tem que conhecer a lei de Kirchhoff, tá? A lei das malhas, a lei dos nós, você não vai conseguir fazer. Eu estou falando aqui, mas não é tão simples você importar os dados e simular, não. Você tem que entender um pouco de como funciona a redistribuição. Tá? Procedimentos a realizar. Não atendeu aqueles requisitos? Reclamação no atendimento da concessionária. Tá? Reclamação na ouvidoria da concessionária. No PROCON. Tá? Então, tipo assim, eu não aguardo o prazo da ouvidoria, isso tudo tem prazo, né? Eu já entro no PROCON, no DECON, estadual ou municipal, para reclamar, porque antes de tudo é uma relação de consumo, tá, da concessionária com o consumidor. Recurso administrativo na agência reguladora estadual, aqui todo o estado tem, tá? E requerimento administrativo na ANEEL. Tá? Se você quiser a nível judicial, você pode entrar com mandato de segurança com pedido de liminar. Tá? Então, finalizando, a ANEEL, inclusive, recomendou, através de ofício, tá? Que tanto a CEMIG como a Energisa, que tinha, inclusive, voltado atrás em pareceres já emitidos, que ele cancelasse, tá, essas recusas e mantivesse esses pareceres. Tá bom, pessoal? Vou acabar por aqui, porque o tempo já está esgotado. Espero que tenha passado tudo para vocês aí. Tá bom? Obrigado.